Bom, em primeiro lugar, né, quero realmente agradecer esta parceria, agradecer a presença de todos vocês. Eu prefiro o contato face a face, mas está sendo aqui uma grande experiência de fazer este webinar. E, para quem não me conhece, né, eu estou aqui na França há 13 anos já. Sempre fui empreendedora, tive uma experiência de ter um e-commerce durante 3 anos, também aqui na França, e decidi de capitalizar o meu conhecimento, o meu know-how durante esses 13 anos como estrangeira neste país, capitalizar e transformar em uma expertise para expatriados e brasileiros imigrantes, né, de uma forma geral, que estejam instalados ou que desejem se instalar aqui na França. Apenas para dar apenas uma ideia, né, da atividade, 40% do meu acompanhamento, da minha consultoria é para abertura de microempresas, 40% é mais para a questão de formalidades administrativas, onde entra também as questões de vistos e regularização de título, etc. 10% para traduções simultâneas e acompanhamentos diversos, quando a pessoa está aqui, mas ainda não domina o francês e precisa fazer uma simples consulta médica, então são prestações que eu faço, e 10% é o atendimento social. Então, essa parte da consultoria de microempresa é realmente uma parte que eu gosto muito. Vocês, não sei se a imagem está boa, e que eu vou fazer aqui todo o possível para desvendar, né, desmistificar este status da microempresa na França, neste pouco tempo que nós temos. É importante lembrar também que este webinar ele está sendo gravado. Então, a partir de agora, nós já vamos estar gravando para depois vocês poderem rever se necessário. Uma outra coisa, se estivéssemos, né, dentro de uma sala, que era o nosso projeto antes da crise sanitária chegar, nós já tínhamos uma data prevista para fazermos este evento diretamente no espaço da embaixada, que é dedicado para estes eventos, ali na sala Vila Lobos, me corrija, é isso. E, por conta do confinamento, nós, então, adaptamos este evento em forma de webinar. Então, me desculpem de antemão, aqui talvez esteja um pouquinho escuro. Quanto às perguntas, vocês vão poder ir anotando para que façamos no final, mas aqui a ideia é de realmente condensar as informações para que vocês saiam deste encontro com uma base, né, para poder decidir de empreender ou não, de uma forma um pouco mais segura, tá ok? Acho que é interessante também falarmos sobre o grupo, que por enquanto nós estamos com 29 pessoas, é isto mesmo, Julie e Rose, isto? Normalmente, né, temos um pouco mais de 60 inscritos, talvez eles vão chegar um pouquinho atrasados, mas a característica que chama bastante atenção é que 68% dos inscritos são mulheres, 32% então homens, e mais de 50% estão acima de 36 anos. Segundo o que foi informado em relação ao nível de francês, né, está aí um pouco mais mitigé. Este primeiro trabalho é em português, mas conhecer o francês é muito importante se você deseja se instalar aqui. Alors, os tópicos. Dentro da medida do possível, nós vamos buscar, neste primeiro dia, né, como vocês sabem, ele é feito em 2 etapas. Hoje, vamos falar sobre os diferentes regimes, sobre quem pode abrir uma microempresa e fazer, então, a distinção entre empresa e microempresa.
conhecer as principais características do regime de ME, as siglas a conhecer, porque são várias e não basta só deixar passar, é preciso saber do que você está falando e onde você está indo. Vantagens e inconvenientes, é até aí que eu pretendo tratar hoje. E na quinta-feira nós daremos continuidade, falando então sobre quais formas de financiamento podemos buscar aqui na França. Só um instantinho, deixa eu voltar ali, perdão. As perguntas que devemos fazer antes de empreender, uma base para criar um plano de negócios de maneira objetiva e direta, e, enfim, um encerramento tratando as perguntas que ficaram em aberto. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Que como eu não tenho retorno, parece que eu estou falando sozinha. Alô? Ótimo. Diferentes regimes. Nós vamos lançar aqui um vídeo onde ele vai tratar especificamente, um vídeo de apenas 3 minutos e meio, super fácil de acompanhar, mas que mostra o passo a passo de uma empresa tradicional, tá? E ali vocês vão começar então a entender essa diferença da micro para uma empresa tradicional. Aqui podemos lançar. Eu vou deixar para a Julie poder lançar o vídeo. Será que ela me ouviu? Sim? Julie? Estou colocando. Ah, ok, perdão. Todo mundo vendo? Vous avez déjà votre idée d'entreprise et êtes plus que prêt à passer à l'action? Que vous soyez allergique ou non à l'administratif, voici en 9 étapes les démarches à entreprendre et les coûts engendrés pour créer officiellement votre société. Pour certaines des étapes, nous vous proposons des liens vers d'autres vidéos qui vous permettront d'entrer dans les détails. Tout d'abord, commencez par rédiger votre business plan. Ce document est indispensable pour convaincre vos futures parties prenantes et notamment vos partenaires financiers. Ensuite, faites état des financements dont vous pouvez bénéficier et commencez à faire des demandes. Il en existe 5 types. Vos apports personnels, en numéraire ou en nature, les apports externes, comme les investisseurs ou le crowdfunding, les prêts, les aides gouvernementales et régionales, ainsi que les prix et prêts d'honneur. Rapidement, vérifiez la disponibilité du nom que vous avez choisi. Le mieux est de le déposer en tant que marque à l'INPI. Pensez aussi à réserver le nom de domaine pour votre site internet. Ensuite, commencent les démarches obligatoires pour le montage de votre dossier d'immatriculation. Quelles sont-elles? Vous devez d'abord choisir la forme juridique qui vous paraît la plus adaptée pour votre entreprise en fonction de certains critères. N'hésitez pas à vous renseigner ou à vous faire conseiller sur ce choix. Déposez ensuite le capital social de l'entreprise sur un compte bancaire bloqué. Même si le minimum à déposer est de 1 euro pour la plupart des formes juridiques, il est conseillé aux entrepreneurs de déposer au moins 1 000 euros pour rassurer les futurs clients et investisseurs. Cet argent sera débloqué dès la création pour nourrir le lancement de l'activité. Choisissez également où vous domicilierez le siège social de votre entreprise et souscrivez aux assurances nécessaires. Avec ces informations, vous pouvez maintenant rédiger les statuts de l'entreprise en vous faisant aider par un professionnel. Si vous êtes plusieurs, profitez-en pour créer un pacte d'associés, non obligatoire, mais fortement conseillé. Vous devez ensuite publier un avis dans un journal d'annonce légale de votre département. Il en existe plusieurs. N'hésitez pas à comparer les prix. Vous y êtes presque. Remplissez le formulaire M0 ou P0. Joignez les pièces nécessaires et remettez le dossier au centre de formalité des entreprises dont vous dépendez. L'inscription auprès du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers sera faite automatiquement grâce au chèque joint. Quelques jours plus tard, vous recevrez votre précieux extrait CABIS, vos numéros SIRET et SIREN, votre code APE ainsi que votre numéro de TVA. Vous pouvez officiellement commencer à facturer vos chers clients. Psst, vous êtes
Vous êtes étudiant entrepreneur? L'association Pépite Factory peut prendre en charge les coûts de création de votre entreprise et les démarches administratives. N'hésitez pas à déposer votre candidature sur la plateforme. Alô, todo mundo continua presente? Todo mundo? Eu não tenho nenhum retorno. Vamos lá, Julia, eu vou colocar aqui a minha tela de volta. Então, para aqueles que talvez ainda não metrizam o francês, neste vídeo ele estabeleceu 9 etapas, né, para se abrir uma empresa. E estas 9 etapas são a preparação do teu business plan, a busca pelo financiamento, a análise do teu nome, do teu negócio e a reserva do domínio, se você vai criar um site e verificar se existe o nome, se ele já existe no mercado, a preparação do dossiê para a imatriculação, o depósito de capital, que legalmente, com apenas €1, para certas estruturas, é possível abrir o capital, mas é recomendável ter pelo menos 1.000. Redigir o status, escolher aonde você vai se instalar e quais os seguros que você vai adquirir, publicar nos jornais oficiais, depositar o dossiê na CFE e em seguida simplesmente aguardar, e aí eu faço isso de propósito, aguardar o SIRET, Sirena e ter o número de TVA atribuído. Então, vocês vejam que são siglas que são recorrentes e que são importantes de se conhecer antes de começar o seu negócio. Agora, como eu falei no início, estas etapas dizem respeito a uma empresa. Aí você pode me dizer, mas qual a diferença, então, para a microempresa? Este nome, microempresa, ele foi modificado há apenas 2 anos. Até então, quando foi criado o status em 2009, nós conhecíamos como regime auto-entrepreneur, ou seja, autoempreendedor. Então, este regime, né, foi modificado e passamos a falar de microempresa. A microempresa, ela vai ser justamente minimizada na estrutura, mas ela tem a mesma responsabilidade de uma grande. E aí a pergunta que vem em primeiro lugar: quem pode abrir uma microempresa? Eu não sei, vocês estão vendo? Alguém pode responder, por gentileza, se vocês veem? Não sei se vê. Aqui tá pequenininho. Eu vejo que tem várias pessoas, mas que elas não estão conseguindo liberar a imagem, mas pelo menos ouvir estiveram... Oi, Valéria, eu pelo menos estou ouvindo. Você quer um retorno, pelo menos? Ótimo, perfeito. Então, aqui na tela eu coloquei as informações essenciais, né? Estudantes podem, sim. Aposentados, também. Se você já tem um contrato, que é o chamado contrato CDI, você também pode ter uma empresa, uma microempresa paralelamente. Se você trabalha, né, é dirigente numa SASU, numa SAS ou numa outra estrutura, e que você é considerado como assalariado, neste caso, você também pode ter uma microempresa paralela. Porém, se você for o dirigente principal, essa possibilidade ela deixa de existir. É imprescindível de você estar residindo na França e tendo o direito de estar aqui, tá? Então, básico é você ter o teu título de séjour. É necessário ser maior de idade ou ao menos ser emancipado. Isto para poder, então, abrir uma microempresa. Então, como eu estava falando anteriormente, né, este é um status que foi criado em 2009 com o objetivo de facilitar
e de permitir que um número maior de pessoas pudessem criar o seu próprio emprego, porque veio também de uma questão de crise, né? Vocês devem se lembrar, em 2008, a grande crise que existiu. Então, o status de microempreendedor, ele veio com essa finalidade de permitir que as pessoas saíssem desta situação de desemprego e criassem os seus próprios negócios. Agora, isso não significa fazer de qualquer jeito, né? É preciso, como para a grande empresa, planejar o seu trabalho. Existem três características, três categorias, às vezes eu misturo aqui as palavras, três categorias de atividades que são, que entram, né, dentro deste status. A primeira é a comercial. Sendo comercial, isso significa o quê? Compra e venda de produtos. E eu imagino que para vocês esteja claro. Sim. Quando você abre uma microempresa comercial, você se aproxima, então, da Chambre de Commerce et de la Industrie. Então, CCI, ok? A CCI é a chamada CFE, que significa Centre de Formalité des Entreprises, responsável para aquela pessoa que quer abrir uma atividade comercial. Está claro? A segunda característica, categoria, é a chamada artesanal. O que é uma empresa artesanal? Uma empresa artesanal, o que presta serviços artesanais, é aquela que, de alguma forma, ela vai manufaturar, ela vai confeccionar, ela vai manipular algo antes de vendê-lo. Como que eu vou explicar isso para vocês de uma maneira um pouco mais clara? Um fotógrafo, por exemplo, né? Por que a atividade dele é considerada artesanal? Porque envolve a parte de conhecimento, de técnica, e que em seguida, para ele poder entregar este serviço, ele precisa manipular a fotografia propriamente dita para entregar ao seu cliente. Uma pessoa que faz, como agora, né, realmente dentro da nossa atualidade, as famosas máscaras que precisamos utilizar. Então, ela faz uma atividade artesanal, porque é ela quem cria o produto, ok? E a terceira categoria, que é chamada liberal, e que às vezes as pessoas então confundem, a liberal, ela vem unicamente de um conhecimento intelectual. A atividade liberal, ela pode ou não ser regulamentada, dependendo da área que a pessoa vai trabalhar, mas ela depende de um conhecimento que ela dispõe e que ela vai colocar, então, à disposição do cliente. E por sua conta e risco, obviamente. Então, no caso das atividades liberais, é a URSAF quem se ocupa, né? O Centro de Formalidade Específico é a URSAF. Em relação à artesanal, nós temos a Chambre de Métier et de l'Artisanat, CMA. Então, quando você decide abrir o teu negócio, antes, né, de qualquer coisa, é preciso identificar em qual dessas três categorias ele se encaixa para poder procurar a CFE competente e então iniciar a inscrição do seu negócio. Existem algumas profissões que estão excluídas da possibilidade de utilizar este regime. Estas profissões são as atividades agrícolas, agentes imobiliários, de qualquer forma, eles não podem ter apenas o status de auto-entrepreneur, microempresa. Atividades artísticas que são remuneradas por direitos de autoria, né, direitos autorais, e aqui eu estou mencionando apenas alguns, mas existe, vocês podem buscar a lista que é exaustiva das atividades que não entram neste regime. Me desculpem. Olha,
Este está sendo realmente a primeira experiência com este formato. Eu posso te dizer para vocês que eu estou agoniada por não ter retorno. Eu preciso ouvir. Eu preciso saber que vocês estão me ouvindo, porque eu estou me vendo e não vendo vocês. Bom, vamos continuar, porque eu decidi colocar apenas as informações mais importantes, né? Mas eu tenho certeza que muitas outras vão surgir à medida que nós formos falando. Qual é a outra característica deste regime? Você não pode ultrapassar a um chiffre d'affaires, que podemos traduzir como o faturamento ou a receita, ok? E esse chiffre d'affaires, ele não pode ser ultrapassado durante o ano civil. Senão, claro, você acaba sendo obrigado a mudar de regime. Para as atividades comerciais, este teto é de R$ 176.200. Este valor foi corrigido em janeiro deste ano. E normalmente ele só vai ser modificado daqui a 3 anos, tá? Tudo bem? Para os artesanais, obrigada, Julie. Para os artesanais e profissões liberais, esse teto é de R$ 72.500. Então, qual é este conceito de teto de chiffre d'affaires? Então, eu vou pegar aqui só para poder calcular. Se nós falarmos dos 72.500, dividido por 12, imagino que você vai trabalhar os 12 meses, isso dá uma média de 6.040 euros mensais, bruto, tá ok? Eu estou falando realmente de faturamento. E uma diferença entre a micro e a empresa tradicional é que na microempresa você não tem a possibilidade de fazer o abatimento das suas despesas. Então vejam que até mesmo o conceito de gestão, ele é necessário quando você quer abrir um negócio. Eu tenho visto aqui, muita gente me procura que já iniciou o trabalho, que já começou a venda de salgadinhos, por exemplo, que é extremamente regulamentada. Não sei se esta palavra é adequada em português, mas trabalhar com alimentos é algo muito bacana, traz muito retorno, mas exige uma série de normas e de seguros, porque envolve a saúde, né? E muitas pessoas se lançam sem sequer ter esta base ou saber como avaliar o custo do seu negócio, o preço que ela vai aplicar, não sabe fazer o cálculo do custo-benefício, né, de quanto que ela vai poder cobrar pelo seu produto. E muitas vezes é isso que faz com que ela venha a fechar, né, por falta de conhecimento de gestão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Então aqui, ok. Posso continuar? Sim. Eu só vejo 2 pessoas ali fazendo sim. Mas vamos lá. Então, este é o teto, né? No ano, no momento em que você abriu, e ele é proporcional. O que significa ser proporcional? Vamos imaginar que saindo agora do confinamento, que é o grande objetivo, você vai aproveitar este tempo para planejar o teu projeto e com a ideia de, em setembro, abrir o teu negócio. Perfeito. Então, você já vai começar a faturar setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós vamos ver essa proporção de setembro até dezembro. Esse ratio, ele é realmente proporcional. Não significa que você vai poder fazer, nestes 4 meses, 40 mil euros e continuar dentro do regime. Porque se nós pegarmos estes 40 mil euros e dividirmos pelos 4 meses de atividade, você vai ver que não foi de 6 mil, que é a média, mas de 10.
Então, ficou muito acima do teto limite do regime de microempresa. Aí vamos agora complicar um pouquinho mais a história. Mas fiquem atentos, tá bom? Porque essa informação é extremamente importante. Eu gostaria, se for possível, levantar a mãozinha de saber quem já ouviu falar sobre a TVA. Alguém sabe o que significa TVA? Ótimo. A Vera Regina, sim. E eu acredito... Sim, e mais algumas pessoas estão dizendo. Perfeito. Muitas pessoas sabem o que é a TVA, mas não sabem em que momento elas irão aplicá-la. E aí que está a grande armadilha do negócio. A TVA, deixa eu verificar aqui, como é que nós mudamos aqui. A TVA é uma taxa que, na verdade, quem paga esta taxa é o consumidor. A empresa, seja ela qual for, né, de prestação de serviços, de venda artesanal, pouco importa, a empresa ela é apenas uma intermediária. Então, enquanto empresa, ela deve recolher esta TVA, que foi o cliente quem pagou, e no determinado momento, que eu vou explicar, devolver este dinheiro para o governo, tá ok? E como isto funciona? Bem, enquanto microempresa, nós temos uma isenção ou a chamada franquia de TVA dentro de um limite que para este ano é de 33.200. Deixa eu só verificar aqui para não dizer besteira para vocês. 34.400, perdão. 34.400 euros para as empresas artesanais e liberais e de 85.800 para as empresas comerciais. Eu prefiro falar lentamente e voltar no assunto, porque ele é realmente bem específico, tá? E ter certeza de que vocês todos compreenderam. Então, eu vou agora explicar ponto a ponto aqui sobre a TVA, que é onde muitas pessoas acabam encontrando dificuldade. Alors, como eu expliquei no início, a TVA é uma taxa paga pelo consumidor e que não te pertence. Então, quando você sabe que o teu negócio ele vai passar, né, durante o ano, ele vai passar dos 34.400 euros brutos, você tem a possibilidade de, desde a inscrição da sua microempresa, solicitar o número, né, de atribuição da TVA e começar a aplicar desde o primeiro momento, da primeira fatura, esta taxa. E qual é esta taxa? Para produtos e serviços, ela é de 20% da sua tarifa. E se você estiver trabalhando com alimentos, restaurantes, e que seja o serviço ali imediato, perdão, o que eu quero dizer é que você tem realmente o restaurante que a pessoa veio e fez o pedido e almoçou, jantou ali no local. Para isto é 5,5% da TVA. Vendas a um por T. Alguém me ajuda com a palavra um por T? Para levar? Como se diz? Comprar. Quando você leva. Mas eu acho que você também esqueceu. Não, nós não conseguimos lembrar. Entrega ao domicílio. Como se diz? Entrega ao domicílio. Não? Venda direta. Não. É quando você vem e você pega para levar. Mas, bom, como uma pizzaria. Você vai falar, eu tenho que buscar. Você retira. Quando você compra algo e você retira depois. É retirar. Mas isso específico para alimentação, porque senão a gente pode achar que na loja também vai ser 10%. E não, vai ser 20%. Você foi comprar uma roupa. É que na França, é que quando você não come no local,
Isso. Você não paga os impostos. Então, é você comer sur place. Paga 10%. Não, quando você come sur place, mas quando você vai, você paga menos. É diferente, o imposto não é o mesmo. Não, é maior. São 10%. Mas é que o imposto é diferente. Você vai no McDonald's, se você importa, você paga um imposto. Se você come no lugar, é outro imposto. Sim, são 10% na emporté e no lugar é 5,5%. Sabendo que aqui a ideia não é entrar, não é se tornar especialista neste assunto, porque ele é bem complexo. É para dar uma ideia geral de como funciona, tá ok? E aí onde que eu quero chegar? Se você, quando planejou quando você começou a fazer o teu plano de negócios e que você vê que ali realmente rapidamente você vai não somente precisar investir em ferramentas, em móveis, em materiais, e que o seu chiffre d'affaires, a sua receita, vai ultrapassar estes 34.400, que é onde você tem a franquia da TVA, você tem a possibilidade de, desde a inscrição, solicitar um número e já aplicar na tua fatura, ok? Que na grande maioria aqui das pessoas é de 20%. Por quê? Por que fazer isso logo de cara? Se você, ao contrário, sabe que você vai começar lentamente e que este valor não será atingido no primeiro ano, então você pode se beneficiar da franquia da TVA, ou seja, de não aplicá-la na sua fatura e com isto oferecer uma tarifa mais agressiva para o seu cliente em termos de concorrência. Isto está claro? Não. Não ficou claro. Alors. Tá claro, tá claro. Tá claro? Tá claro. Só que tá escuro. Então, eu quero apenas explicar qual é o erro no final do período. Vamos imaginar que você não colocou os 20%, que você deveria recolher isto para o governo, e aí quando chegar no momento das declarações, ali que são duas vezes, em julho, que você declara 55%, e em dezembro, onde 40% é pago, aí você vai falar, mas 55 mais 40 não fazem 100. Por quê? Porque no primeiro ano, em julho, você declara e paga 55% dessa tarifa. Em dezembro, você declara e paga 40%. E no dia, é bem específico, no segundo dia útil de maio do ano seguinte, ali é feito um balanço, né? O departamento financeiro do governo faz este balanço. Se você pagou mais, eles te devolvem. Se você pagou menos, então é ali que você deve completar e completar os impostos. Ok? Mais ou menos. Portanto, é algo que é extremamente importante e que as pessoas começam a praticar uma tarifa, vou falar uma tarifa simples, de 100 euros pela prestação de serviço, e no momento em que ela se vê sendo obrigada a cobrar a TVA, não é mais 100 euros, é 120. O cliente não vai querer, de um dia para o outro, pagar 20% a mais. Então, é você que precisa ganhar 20% menos. Entenderam a necessidade de planejar para não passar por isso? Mas eu vou continuar ainda. Então, nós vimos as 3 categorias de atividades, os 3 tipos de centro de formalidade de empresa, que é a CCI, Chambre de Commerce et Industrie, a artesanal, que é a Chambre de Métier et de l'Artisanat, e a URSAF, que é para as profissões liberais. E aí vamos falar, então, sobre as obrigações. Quais são as obrigações de uma microempresa?
Contrariamente à empresa propriamente dita, ela não precisa ter um contador dedicado. Ela não precisa de um expert contábil. Em contrapartida, ela precisa, desde o primeiro mês, ter ali o livro de receitas e despesas e guardar absolutamente todo tipo de justificativa daquilo que ela precisou adquirir para a empresa. Como isto pode ser feito? Existem duas formas. Ou você tem um livro que você pode procurar em qualquer papelaria e que tem este nome, né, livro de recettes et dépenses, ou você tem em forma digital. Pode ser ali, existe a tabela, só que a tabela Excel, ela precisa ser agréée, precisa ser uma tabela que você não vai poder modificar as informações no meio do caminho, porque num controle, né, que pode acontecer um controle fiscal, eles precisam ver que você não fez nenhuma alteração. Está tudo bem? Sim? Ok. Então, esta é a segunda obrigação, ter o livro de receita. Em relação à conta bancária, que é uma pergunta também recorrente. A conta bancária, legalmente, tá? Segundo o status que a gente pode olhar ali no serviçopublic.fr, não é necessário ter uma conta chamada profissional. Nós podemos ter uma conta corrente, clássica, e com a necessidade de que ela seja dedicada. Acontece que existe um conflito de interesses entre o Estado e os bancos. Então, quando você vai ao banco e que você diz, eu sou microempreendedor e quero abrir uma conta para minha microempresa, o banco diretamente vai te dizer, então vamos ter que abrir uma conta profissional. Por quê? Porque ela é muito mais cara, tá? Você pode até dizer, mas a lei me permite ter apenas uma conta dedicada. E ele vai te responder, então, neste caso, procure outro banco que te aceite. E aí vira aquela questão de ter que bater em várias portas até ter uma resposta positiva. Pergunta? Não. Está longe. Esta conta dedicada, diga. Você quer que as pessoas façam a pergunta agora? Ou você quer que deixe tudo para o final? Porque teve o Fernando que está participando, ele fez essa pergunta e eu respondi para ele que era para fazer no final. Agora, se você quer dar uma pausa nesses pontos mais complicados... Uhum. Sim, porque como... desculpa, eu não enxergo. Daqui até... A pessoa abre o áudio e ela efetua a pergunta. Sim, vamos fazer isso, porque talvez a pergunta de pode interessar a resposta para os demais e a gente consegue trocar um pouco mais aqui, ser um pouco mais interativo. Ok? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Não, eu tinha uma questão, mas já foi respondida. Podemos avançar. Okay. Se eu tiver outra questão, eu volto a perguntar. Obrigado. Ok. Então, a questão da conta dedicada significa que você não vai utilizá-la para pagar as suas contas pessoais. Ela vai servir unicamente para fazer os depósitos em espécie, dinheiro e carta bancária referente à tua prestação de serviço ou venda de produtos. Ela vai servir para pagar os impostos para o governo e para os encargos sociais, tá? Unicamente para isso. E claro que essa também é uma outra característica. Quando você tem uma microempresa, uma vez que você pagou os impostos, pagou os encargos sociais e os teus prováveis prestadores de serviços, tudo que sobrar é teu e você não precisa se justificar. Você pode simplesmente pegar toda esta soma e transferir para a sua conta pessoal. O que não ocorre se você tiver uma empresa
com status, né, de empresa. É que quando a gente fala isso em português, as duas palavras são iguais, aí dá um pouquinho de confusão, né? Quando a gente fala em francês, microentreprise, société, a gente consegue fazer a diferença. Mas vamos lá. A sua conta, ela, como eu falei, você pode abrir independente de ter um capital dedicado a ele. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês querem que eu volte aqui a algum assunto? Não? Ok. Aí entramos, eu estou indo realmente aos poucos, tá? Tem uma outra mensagem aqui, que envolve a questão dos encargos sociais. Quais são os encargos sociais devidos para uma microempresa? Se você não pode beneficiar do ACRA, mais uma sigla, é interessante vocês anotarem. Desde do início eu falei TVA, falei do CIRET, Sirena, e agora estou falando do ACRA, que vai voltar diversas vezes. Então, se você não pode se beneficiar do ACRA, você vai precisar pagar os encargos sociais, que sejam mensalmente ou por trimestre. Cada um escolhe o que for mais conveniente. Eu, se posso dar um conselho para vocês, acho muito mais interessante fazê-lo mensal, porque 3 meses a gente pode acabar gastando o dinheiro e depois ter que pagar tudo de uma vez e acaba fazendo ali tendo um impacto maior na conta da empresa. Então, eu sempre prefiro a mensal. Com uma informação também importante. A pessoa que abre agora, dia 1º, 2 de maio, tá bom? Ela foi lá, abriu a empresa 2 de maio. A primeira declaração para pagamento de encargos sociais só vai acontecer, obrigatoriamente, 90 dias depois. Não dá para fazer antes. Então, a primeira declaração, obrigatoriamente, ocorre 90 dias depois. A partir deste momento lá, que você já indicou no momento da inscrição, você vai então pagar ou mensalmente ou continuar a pagar por trimestre. E quanto? É a grande pergunta. Quanto eu vou pagar? Se o teu negócio é de venda, você compra um produto X de alguém e revende para o público Y, essa cotização ela é de 12,9%. Então, começa a colocar ali numa planilha, imagine o preço cheio, vamos imaginar 100, para do lado saber quanto é que fica para você no final. Então, se o teu produto, se o que você vai fazer é a venda de produto, e que não foi você que manufaturou, essa cotização será de 12,9%. Se por acaso você trabalha com a prestação de serviços, ou no caso com uma atividade artesanal, esta cotização será então de 22,3%, podendo ter algumas pequenas variações, tá? Pode ser que a tua caisse retraite ela seja um pouco maior, então você pode ter uma cotização um pouquinho maior. Está claro para vocês? Oui. Olá, Valéria. Eu tenho uma pergunta sobre a primeira vez que a gente vai fazer a declaração.
No caso, eu estou com a empresa aberta, mas eu não fiz ainda nenhuma declaração por causa que eu não comecei a exercer por causa da pandemia. Então, a primeira declaração que eu vou fazer, eu posso declarar zero? Ou... Você pode declarar zero, mas tome cuidado em relação à data limite de declaração. Você abriu quando a sua empresa? Eu abri no início de fevereiro. Fevereiro, então fevereiro, março, abril, maio, ele só vai ser liberado para você a partir de 1º de junho. Aham. Tá? Sim. Então, no dia 1º de junho, você vai declarar zero para todos os meses. E isto, inclusive, aproveitando a pergunta da Tatiane, até um ano, tá? Se a pessoa abriu a empresa, durante um ano inteiro, ela não teve chiffre d'affaires ou foi muito fraquinho, não há nenhum problema. Ela pode declarar zero, sabendo que se ela fez zero durante 12 meses consecutivos, essa empresa ela é fechada automaticamente sem nenhum honorário, sem nenhum custo, ok? Sim. Ok, Mas obrigada. é extremamente importante declarar. Ok. Tá. Então, nós então falamos das cotizações, que elas são para a venda de produtos, em média, 12,9%, prestação de serviço liberal artesanal, 22,2%. É o que vai ser descontado do teu chiffre d'affaires todo mês ali na tua continha, porque quando você cria a sua microempresa, você já informa qual é o teu banco e isto já é descontado automaticamente. Tá ok? É claro, tem a possibilidade de fazer o pagamento papel, que também não é muito indicado e que só serve para a primeira declaração, porque a partir desde do ano passado existe uma obrigação da declaração online. Juntamos a isto uma eventual TVA, então 20%, tirou daquele 100, e entramos então na questão do imposto. Como que ficam os impostos quando eu tenho uma microempresa? Quando você tem uma microempresa, a tua renda, né, que veio deste trabalho, ela continua fazendo parte do teu foyer. Porque vocês sabem que aqui na França, você tem, que inclusive começou agora dia 20 de abril, por conta da crise sanitária, eles deram 2 semanas a mais para começarmos a declarar. Então, desde o dia 20 de abril, quem já tinha ali o seu espaço particular no Ampopo Anguva, já começou a fazer as declarações de imposto e que vão até, para certas regiões, até o dia 6 de junho. Ali você informa tudo que a sua casa, né, a sua família, se você tem um marido, se você tem um companheiro, se tem um filho, enfim, uma pessoa com deficiência ou uma pessoa de mais idade, que é você quem cuida, tudo isso é declarado no imposto de renda. E vai haver um determinado momento dentro da sua declaração em que você vai informar a sua renda proveniente do trabalho enquanto microempresa. Ok? Sabendo que falando assim parece simples, mas na hora de sentar na frente do computador e de preencher a declaração, todo mundo entra em pânico. Ou a grande maioria. Por que eu estou falando do imposto? Porque você pode, no momento da criação, avaliar se a tua família, né? Quando eu falo família, se a tua casa, ela já tem uma taxa alta de imposto, para decidir se você opta pelo versement libératoire ou se você continua na cotização, no pagamento de imposto clássico, né? No regime real. Eu gostaria de ter apenas um retorno de saber se esse raciocínio ele é claro para vocês. Eu tenho a impressão de que não. Tenho a impressão de que eu estou falando Valéria, outra língua.
Valéria, se você puder repetir esse finalzinho aí, eu não entendi muito bem. Tá. Por favor. Claro. Então, eu estava dizendo que quando você abre a microempresa, você pode, desde o primeiro momento, optar pelo pagamento do imposto que se chama versement libératoire. É uma opção, ok? Esta opção permite que, se for o caso do artesanal e liberal, de você pagar 2,2% do teu chiffre d'affaires, e isto é devido desde o primeiro euro que você faturou. Na versão versement libératoire, que significa que você eu não estou ouvindo, tá fechada a sua Rose, tá fechada seu microfone. Oh. Que você liberadamente decidiu pagar o imposto. E ele é sem volta. Ou seja, 2,2% para estes dois casos que eu mencionei, ou 1,8% para a categoria de comercial, de vendas. Ah, mas como é que eu vou analisar e vou decidir se eu faço versement libératoire ou se eu deixo o cálculo sobre o imposto de renda clássico? Bem, você deve verificar se hoje o que você paga é elevado, se você já paga muito imposto, e aí a opção do versement libératoire, ela passa a ser interessante. Se você já é isento ou paga pouco, ela não é interessante, esta opção, porque ela é definitiva. Enquanto que no imposto sobre a renda, para aqueles que estão habituados, no momento em que você faz a declaração, ali no final você já tem a informação se você se você precisa pagar algum complemento para o governo ou se é ele que vai te restituir, certo? Isso é claro para vocês? Não. Não é claro. Enquanto que no versement libératoire, mesmo que você tenha pago a mais, ele não será reembolsado. Valéria, vai lá. Então, nós podemos fazer essa opção. Sim, no momento de declarar a tua empresa. Aí, se por acaso você já abriu a empresa e não havia feito esta opção, a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, você tem novamente ali o mês de janeiro inteiro para modificar. Tanto em relação ao trimestre, se você quiser voltar a pagar mensalmente, quanto ao versement libératoire, você tem a opção uma vez de modificá-lo. Ele também tem um teto, tá? Porque senão todo mundo iria preferir pagar somente 2,2%. Então, a sua família não pode fazer mais do que 54 mil euros. Mensal ou ano? Por ano. Mas 54 mil por mês, você não é mais microempresa. Ok. Aí tem uma outra questão aqui, porque eu estou falando agora tudo que é cotização, imposto, né? Para vocês imaginarem aí um quadro onde tem a tua tarifa, vamos colocar 100 para facilitar o cálculo, e do lado tudo que pode ser imposto, cotização, para saber quanto que vai realmente para o teu bolso no final. Lembra que eu falei da CFE, onde eu falei que a CFE é o Centro de Formalidade de Empresas? Pois bem, este mesmo CFE existe, mas que significa uma outra coisa. Cotisation foncière des entreprises. Esta bendita CFE é uma cotização que, independentemente de você ter um local dedicado para o teu negócio, você é devedor, tá? É uma cotização em que você precisa pagar. E como que ela é paga ou como ela é recolhida? Eu estou falando, vocês estão ouvindo bem? Ok. Um instante. A cotização... Ai, perdão.
A CFE, ela acontece da seguinte forma. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que abriram recentemente já a sua microempresa e elas talvez possam aqui testemunhar que 45 dias depois, elas receberam um formulário que depende da região. Este formulário pode ser bem extenso, de 4 páginas, ou como ele pode ser uma folha simples de 2 páginas, onde você deve informar quantos metros quadrados da sua residência você vai utilizar para o teu negócio. Então, se você trabalha que seja a domicílio, tendo um escritório, uma mesa, tendo um escritório, uma mesa, ou que você vai na casa do teu cliente, obrigatoriamente você precisa declarar 1 metro quadrado. Pouco importa, 1 metro quadrado é o mínimo que você deve declarar de superfície utilizada para o seu negócio. E ali, neste formulário, você também vai colocar se você já faturou, desde o momento da criação da empresa, se já houve algum faturamento. Então, o departamento, né, de finanças, ele vai fazer esta análise em relação ao teu chiffre d'affaires e ao que possivelmente você vai fazer ao longo do ano. E em dezembro, sempre será em dezembro, entre o dia 1º e 15, você vai então ser notificado para pagar a cotização foncière des entreprises. Muito complicado? Alguém, por favor, me dá um retorno. É um pouquinho complicado. Tem 2 pessoas que elas já tinham feito uma pergunta, tá? A Renata Matos, ela fez uma pergunta a respeito do projeto delas, né? Aí ela explica, depois ela pode falar pessoalmente se o que ela quer, o projeto dela, se é uma atividade liberal e se ela tem que pagar o URSSAF. E tem uma outra pergunta, a Raíssa, dizendo que ela não conhece nada dos impostos aqui na França. Certo, uma boa ocasião para nós falarmos depois. Porque você pode encontrar tudo que eu estou falando aqui para vocês, no final eu posso completar. Legalmente, nenhuma pessoa precisa, para uma microempresa, precisa ser acompanhada, tá? Todas as pessoas podem, se elas se sentem à vontade com a administração, se elas se sentem à vontade com o francês, com o idioma, ela simplesmente vai lá na internet, servicepublic.fr, ela procura as informações e ela pode se virar sozinha. Sim, é um fato, todo mundo pode fazer isso. A inscrição de uma microempresa, ela, na maioria destas CFE que eu mencionei, são gratuitas. A pessoa pode ir lá e fazer. O bemol, né, o pequeno X nesta história, é que se você não estiver preparado ou não conhecer exatamente qual é o teu negócio e onde se dirigir, esta pequena inscrição pode se tornar um pesadelo. Ela é chronofrage, ela toma tempo e você pode passar aí 2, 3 meses batendo cabeça para tentar abrir o teu negócio, ok? Então, é por isso que é importante ter um acompanhamento. Em relação à Renata, que ela falou que vai falar comigo depois, é isto? Que eu não consigo ver aqui. Bom, ela mandou uma mensagem em privê. Tá, então depois nós vamos ver. E aí tinha a outra pergunta, que era... A da Raíssa dizendo que ela não conhece nenhum dos impostos aqui na França. Tá? E o da Renata ela vai abrir uma sala de aulas de dança em grupos e terapias holísticas individuais e se ela entra como uma atividade liberal. No SAF. Liberal. É liberal. Enfim, então eu quero continuar, porque eu estava falando da CFE. A CFE, você tem uma exoneração para o primeiro ano, e se você tiver feito somente 5.000 euros,
no ano todo, você também não paga esta taxa. Ah, mas como é que é possível alguém abrir uma empresa e ganhar apenas 5 mil? Porque muitas pessoas abrem a microempresa como forma de complemento de renda. Elas já têm um CDI, já possuem um trabalho fixo e querem complementar ou simplesmente testar o negócio antes de se lançar de uma forma mais consistente, né? Então, é possível fazer estes dois ao mesmo tempo para ir ganhando corpo, para ganhar experiência e poder melhor desenvolver a sua atividade. Eu me comprometi com vocês de falar de algumas siglas antes, né, do nosso próximo encontro. Porque sem estas informações, a gente acaba muitas vezes se perdendo. Então, a primeira delas é o ACRE. O ACRE é uma ajuda que significa Aide au créateur ou repreneur d'entreprise, que ele recebeu uma reforma desde o dia 1º de janeiro de 2020, fazendo com que o benefício que exonerava todo mundo fosse reduzido somente para quem ou tem entre 18 e 26 anos, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, reconhecido como um deficiente, para as pessoas que beneficiam da indenização do Pôle emploi, então ela pode obter o ACRE, ou que ela está há mais de 6 meses sem indenização e precisa, enfim, tem como projeto criar o seu próprio emprego. Então, estas pessoas são elegíveis para o ACRE. E o que ele é? Ele é simplesmente uma redução destas cotizações que nós falamos anteriormente e permite que para o primeiro ano, como houveram aqui algumas modificações, deixa eu dizer aqui para vocês qual que foi a modificação. Aqui, olha, para fazer chorar um pouquinho. Até o ano passado, ao invés dos 23% que eu mencionei, o primeiro ano eram somente 3,2% para comercial, para todas as atividades comerciais, e 5,5% para as artesanais, né, para o primeiro ano. Com a reforma, nós só temos este benefício no primeiro ano, tá? E ele é de 6,4% nas vendas e de 11% para as atividades artesanais e liberais. Alguma pergunta em relação ao ACRE? Não. A segunda, vocês devem ter ouvido falar sobre o APE, que inclusive naquele pequeno vídeo ele menciona que uma vez que a sua empresa ela é inscrita, é atribuído um código, né, que é esse famoso código APE. Esse APE, ele permite de se fazer uma espécie de censo para saber quais são as categorias que as pessoas estão trabalhando. É basicamente isto. E aí eu posso dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha com conselho e gestão, ela vai ter um APE, que são sempre 4 letras, 9602 Z. Apenas um exemplo. ARCE. Não estou falando grego, eu prometo. É uma sigla daqui. ARCE, ou a ajuda, a aide à la reprise ou la création d'une entreprise, é para aquelas pessoas que têm a indenização do Pôle emploi. Tem alguém aqui no grupo que seja atualmente indenizado pelo Pôle emploi? Não? Tem uma pessoa. Tem uma pessoa? Ótimo. Então, esta pessoa, que eu não estou vendo, então eu não tenho o nome dela aqui, mas enfim. Uma pessoa que tenha uma indenização, ela pode avaliar 2 possibilidades.
ou de guardar este direito, né? Vamos imaginar que ela receba todo mês 1.000 euros de indenização e que ela tem ainda 12 meses de direito. Tá? Então, 12 vezes 1.000, ela tem um capital ali de 12.000 euros que vem do Pôle emploi. Ela tem, então, duas opções. Guardar este direito, declarando todo mês como se ela continuasse procurando emprego, mas que é transparente para o Pôle emploi. Você informa para ele que você abriu uma nova atividade, que você abriu uma empresa, e você declara como se estivesse ainda procurando, informando inclusive o teu chiffre d'affaires, mas guardando esta indenização. E a outra opção é de você pegar em forma de capital. Então, você entrega o teu SIRET, que é o registro da sua empresa, o Pôle emploi, ele aprova e analisa, e ele te libera 50% do teu capital. Neste exemplo que eu dei, esta pessoa teria direito a 6.000 euros, e esses 6.000 euros são liberados no momento em que ela pede, 50%, e 50% 6 meses após a abertura da empresa. Então, é claro, ela precisa fazer uma análise mais fina para saber se é interessante ou não ter esta opção, tá? Que é um capital que ela tem de imediato. BIC. Vocês também devem ter ouvido falar, e eu não estou falando da caneta. Uma pequena piadinha para ver se todo mundo acorda. O BIC, ele corresponde ao benefício industriel e comercial, que é quando fazemos a declaração do faturamento, sobretudo para os impostos, ele pergunta, né, se você está no regime BIC, micro BIC ou micro BNC. Ah, mas o que isso significa? O BIC significa que as tuas rendas vieram de uma ação comercial, venda de um produto, ou de um benefício não comercial, que é o caso das profissões liberais. CFE, o SIRET. O SIRET. SIRET e Sirena. Vocês vão observar, deixa eu pegar aqui, tem aqui o meu. Inclusive é algo que a gente tem que colocar sempre, né, nas faturas. O número do seu registro, ele deve aparecer em todo o seu documento que você troca com os seus clientes. Os 9 primeiros números é uma espécie de identidade da sua empresa. E os 5 últimos é para identificar em qual região ela é registrada. Então, quando você eventualmente muda de lugar, né? É claro, você deve informar a tua CFE que você mudou de lugar, que passou a ser um outro endereço. O teu Sirena vai continuar sendo o mesmo e apenas estes 5 últimos números é que serão modificados. Não? Então, nós vamos abrir aqui para as perguntas. Podemos abrir? Sim. Ok. Como eu não ouço a manifestação dos demais, eu não sei se eles estão me... Tem uma pergunta aqui da Flávia, perguntando se, estando empregada, ela pode abrir uma microempresa de artesanato, comercial ou vendas? Sim, absolutamente. Uma pessoa que tem um contrato CDI, ela tem o direito de abrir uma microempresa em paralelo. E quem tem só um título de séjour, ele tem que ter um documento especial para ser empreendedor? Um título de séjour? Não. Por exemplo, você é brasileiro, você está aqui, você tem um título de séjour que dá o direito de você trabalhar, mas ele tem alguma implicação para ser um empreendedor? Não, a partir do momento em que ele tem o título de séjour e que ele é marcado ali que ele tem direito a trabalhar, ele pode abrir uma empresa. E mesmo, vamos imaginar uma pessoa que acabou de ter esse título, que ele tem uma validade de 1 ano.
ela pode abrir e no momento devido esse título vai ser modificado e ela vai continuar tendo a atividade normalmente. Quando você diz modificado, é o quê? Porque depois de um ano, né, ele tem que renovar. Ele vai se apresentar ali 2 meses antes e aí esse título ele vai ser renovado, normalmente para mais 2 anos, 4 anos, 10 anos, dependendo da situação desta pessoa. E aí a empresa continua existindo. Julie, você tem alguma pergunta? Não? Ninguém tem nenhuma outra pergunta. Ficou claro para todo mundo. Olá, boa tarde, Valéria. Me escuta? Sim, eu ouvi a Fran levantando a mão, mas eu estou ouvindo a voz como se fosse de outra pessoa. Quem é que está falando? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Então não estou te vendo. Peço desculpas, é porque minha tela do iPhone não está aparecendo todas as outras pessoas que estão na live. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A primeira pergunta é referente, por exemplo, eu sou cidadão europeu, não sou francês, mas sou cidadão europeu. Okay. Há alguma implicação na abertura de uma microempresa, ou se, mesmo sendo europeu, eu posso registrar-me na Câmara do Comércio, ou se não, tem algum requisito antes que eu deva proceder, antes de abrir a empresa? Não. Se você tem o seu passaporte europeu, que tudo está legalizado, você tem, de repente, uma identidade europeia, isto já basta. Agora, lembrando, para abrir aqui na França, é preciso estar instalado aqui na França, tá? Não dá para eu estar no Brasil e querer abrir um negócio aqui como microempresa. Se a sua necessidade ter uma sociedade, aí os trâmites são outros, aí é uma outra história completamente diferente. Ok, eu cheguei um pouco atrasado na live, eu perdi a parte inicial sobre os impostos. Eu gostaria de perguntar se você poderia repetir quais os tipos de impostos, porque eu peguei uma parte da cotização social, isso eu entendi, mas eu não entendi em relação àquilo que já foi pago e aquilo que tem que ser pago na declaração final do seu imposto empresarial. Tá. Ok. Bom, é porque nós precisamos, então, fazer a distinção entre encargos sociais, que aqui é chamado, então, de charge sociale, e os impostos propriamente ditos, né? Que você vai ter ou imposto sobre a empresa, quando você tem uma sociedade, ou impostos sobre a renda do foyer, quando é uma microempresa. Estes impostos, para aqueles que estão talvez um pouco mais habituados, eles já estão sendo retirados, né, mensalmente, é o que é chamado prélèvement à la source. Então, todo mês, a pessoa que tem lá o teu boletim de salário, ela vê já uma parte sendo retirada mensalmente. Quando chega no mês de abril, e isto é sempre no mês de abril, a declaração, então, no site dos impostos, ela é aberta, e ali nós temos que mencionar tudo que nós ganhamos por fora, por dentro, enfim, tudo que foi, todos os ganhos e despesas é informado ali no imposto, inclusive a tua renda como microempreendedor. Lembra que eu falei que o microempreendedor ele declara o bruto e que não há abatimento? Pois bem, o abatimento, né, das tuas despesas, dos investimentos que você precisou fazer para estruturar a sua empresa, ele é feito automaticamente pelo próprio governo. E qual é esse abatimento? Para as pessoas que têm comércio, né, que agem venda de produto ou serviço, este abatimento ele é de 71%. Então, se você faturou 10 mil, valor bruto, 71% vai ser considerado como despesas. Mas não é você quem informa, é o próprio governo que faz este cálculo.
Para as atividades comerciais de prestação de serviço ou artesanal, ela é de 50%, este abatimento. E, finalmente, para as profissões liberais, este abatimento é de 34%. Por quê? Ah, mas por que para um foi 71%, para o outro somente 34%? Porque nós consideramos que aquele que compra um produto e revende, ele tem muito mais despesa, e o benefício dele é bem pequenininho. Então, se ele fosse imputado, né, se o imposto fosse sobre o valor total, não seria justo, porque ele ia ficar sem nada. Então, é aí que vocês começam a entender a importância de calcular bem o teu preço de venda, porque de lado existem todos estes encargos e impostos que serão pagos e que, se você não calcular corretamente, no final você está com zero. Enquanto em relação ao imposto propriamente dito, é Luiz Fernando, é isso? Perdão. Foi Luiz Fernando que fez a pergunta? Foi? Tá. Existe um barômetro, tá? Que eu posso depois disponibilizar para vocês, onde ele é bem interessante. Este barômetro, ele começa com 0 até 9.964 euros, onde você é isento de imposto. Depois, você paga 14%. Eu sei que esses números confundem. De 9.964 até 27.519, dando nó. Em seguida, quando você passa de 27.519 e que vai até 73.779, este imposto já é de 30%. Então, veja que ele dobra. E acima deste valor e até 156 mil, o imposto é de 41%. Eu volto a repetir sobre a importância de calcular muito bem desde o início e de fazer uma análise mais fina para saber se vale a pena fazer o versement libératoire ou continuar pagando através do teu foyer, que é a tua casa. Essas informações, ela vai ser liberada, por exemplo, teve pessoas que se manifestaram falando se poderia mandar uma tabela com essas informações dos impostos, e essa informação do barômetro também é interessante, um link que poderia já ajudar. Claro, né? Claro. E tem algumas outras perguntas também que estão entrando aqui. Uhum. Ok. Aí a Fran Freire, ela também está levantando a mão já. Então, vamos liberá-la. Diga. Então, Valéria, quanto ao título de séjour por visiteur, eu posso ou não? O que vai acontecer é que eu conheço um pouco mais o seu caso, né? Uhum. O que vai ocorrer é que assim que essa pandemia nos liberar, você tem a possibilidade de ir à prefeitura e solicitar uma modificação do seu título, apresentando este projeto, porque do fato de você já estar aqui, de ter um visto, que inclusive eu imagino que a data acabou sendo alterada para apresentação, né, na prefeitura, você pode apresentar, então, este projeto para que eles já comecem a fazer a modificação aqui mesmo. Então, essa solicitação não tem nada a ver com o consulado, e sim aqui com a prefeitura, essa mudança. Não tem nada a ver com o consulado. No teu caso, que é um pouco mais, né, mais particular, porque você tem uma estrutura, você pode solicitar a tua permanência aqui, você tem justificativas para isto. Já não é o caso de uma pessoa que simplesmente vem, eu sou visitante. Não, esse visitante ele vai precisar voltar ao Brasil, ir ao consulado e modificar este visto. Não tem muita saída. Ele precisa passar por esta etapa. A menos que aí, não, às vezes o sistema ele não é muito justo. Porque vamos imaginar uma pessoa que está aqui de maneira... Não, desculpa, eu não vou polemizar.
Eu ia polemizar. Não. Mas, enfim, eu aconselho todos vocês, todos, se ainda não fizeram, a criar um espaço no impôt.gouv.fr e começar a fazer a declaração dos seus impostos. Isto mesmo se você trabalhou de forma informal, mas que você está aqui na França, declare. É o conselho que eu dou. Perfeito. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui da Bárbara, é estudante de Direito e trabalha em horas reduzidas, né, por semana, e se ela pode abrir uma microempresa Então, com esse estatuto de estudante. O estatuto de estudante não permite, porque pode criar confusão. O estudante francês, ele tem até uma série de apoios, uma série de ajudas financeiras para abrir um negócio. Já um estrangeiro que tem o visto apenas de estudante, tá? Ele fica limitado a uma certa carga horária mensal de trabalho e aí ele não pode abrir a empresa. Vai precisar também passar por este processo de modificação de visto. Okay. Tem uma outra pergunta, se uma brasileira vender uma roupa brasileira para um lojista aqui em Paris, se é preciso abrir empresa? Eu acho que não, né? Porque se ela está no Brasil... Se ela está no Brasil, a única coisa que ela vai precisar fazer é entrar dentro das normas. Quais são as normas? A primeira delas é ter um radar. Radar não é o aparelhinho que vai... Tô brincando. Radar é um código que ela, no momento em que ela fez a inscrição da empresa, ela é no Brasil mesmo, claro, né? Ela vai solicitar para que a mercadoria dela tenha uma traçabilidade e a possibilidade de exportar, ok? Isso lá no Brasil. Da mesma forma que ela vai precisar fazer uma atenção bastante especial em relação às etiquetas. As etiquetas precisam imprescindivelmente estarem em francês. Tem que ter, de alguma maneira, a composição completa dos tecidos e essa informação ela precisa aparecer em francês. E, é claro, aí ela vai exportar, e o comprador aqui que vai fazer todos os trâmites para importação. Tá, eu fiz a pergunta se ela está realmente no Brasil, e mesmo se ela tiver dúvidas, a Câmara também pode estar ajudando com algumas dicas e contatos da Apex, enfim, outros órgãos que podem ajudar. A Raíssa está perguntando se a questão de emissão de notas fiscais, essa é a dúvida de muita gente. Ah, que legal. Então, ela disse que ela sabe que nos Estados Unidos há invoice, né? Mas e aqui? Existe essa obrigatoriedade? Sim. Para microempresa, para quem acompanhou desde o início, mencionei que precisa ter aquele famoso livro de receitas e despesas. E mesmo que, vamos imaginar uma pessoa que trabalha na feira, quando eu falo feira, salão, tá? Que tem contato com muitas pessoas durante o dia, ela não está dando a nota fiscal uma a uma, colocando ali o nome da pessoa, o endereço, tudo certinho. Mas ela tem a obrigação de registrar estas notas, mesmo que ela coloque ali cliente marché bidule. Mas ela precisa ter as notas fiscais em ordem, sem jamais mudar o número, sem pular. Este registro é inevitável. E por 10 anos, tá? Todo esse tipo de documento, ele precisa ficar guardado durante 10 anos, que é o tempo em que você pode ser controlado. Eu respondi a pergunta ou ficou ainda dúvida? Sim, ela se manifestar, não sei. Aqui, então ela diz que então eu registro no livro as entradas, é isso? Ela vai registrar, são duas coisas distintas. Ela vai registrar as entradas e saídas, guardando todas as notas fiscais que ela tiver e tudo mais, né? Porque dos produtos que ela adquiriu, e
que pode ser inclusive através de um programa, de um logiciel, ela vai ter as notas fiscais da prestação de serviço que ela realizou, ou da venda do produto. Mas isso precisa ser feito. Ok. Não sei se ficou... Ela entendeu. Aqui. Aqui, eu tô vendo aqui sobre a apostila. Eu posso depois enviar um resumo destas informações, porque, é claro, a dinâmica numa apresentação virtual não se compara com uma dinâmica quando estamos numa sala onde podemos realmente debater, interagir de uma maneira mais rápida. Então, espero que vocês compreendam este aspecto e eu, claro, estou aqui à disposição para tirar estas dúvidas. Estamos chegando ao fim, praticamente, né, do nosso tempo de hoje. E eu vou pedir para aqueles que vão dar continuidade na quinta-feira que, se for possível, que anotem quais são... eu deixei na tela, não era para ter deixado. Quais são as vantagens e inconvenientes do status de microempresa, na visão de vocês? O que vocês entenderam como vantagem e inconveniente? E nós vamos, então, trabalhar em cima disto no nosso próximo encontro, que vai, então, finalizar falando sobre este ponto, falando sobre os tipos de financiamento que são possíveis para um microempreendedor, a base mínima de um plano de negócios e as perguntas que devemos nos fazer antes de nos lançarmos, né, para saber se estamos realmente prontos para iniciarmos um projeto enquanto microempreendedor. Perguntas? Vamos deixar aqui nesses 4 minutos. Eu não tenho aqui. Valéria, tem algumas pessoas perguntando também sobre se a gente pode fazer uma consultoria com você, assim, particular. Claro, absolutamente. Este é o meu trabalho. E como que seria feito? A gente, né, pega esse contato. Eu não estou vendo. Eu tenho como mandar para as pessoas. Se você quiser, eu abro, eu tenho como mandar. E, enfim, tem algumas outras perguntas. Eu fiquei fora uns segundos, eu não sei, eu perdi o sinal. E eu tenho algumas outras perguntas que não foram respondidas e a gente pode responder depois também em privê. Claro, não, eu estou aqui à disposição. Se para vocês for conveniente, eu posso ficar mais 5 minutos hoje, não há nenhum problema. Se for conveniente para todo mundo e, sobretudo, para a Chambre de Commerce, que está nos permitindo aqui de fazer este contato. Valéria, tem várias perguntas aqui que passaram. Eu não vejo. Eu tive um problema aqui no meu computador, eu perdi também o acesso. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Julia, agora sim. Então, eu posso ler aqui as perguntas que não foram respondidas. Faça favor, porque eu perdi aqui. Não sei o que aconteceu, eu perdi a conexão. Aqui, a Flávia perguntou, se eu for vender um produto que vem do Brasil, eu tenho que abrir a microempresa como importadora? Em qual nomenclatura ela entraria? Bom, aí é bem específico, né? Porque se ela for realmente importar estes produtos, ela vai precisar fazer o registro como importadora, ter um número que é o CIRET, mas que ele é visível, né, para a aduana, para a alfândega, e que é conhecido aqui como EOLI, EOLI, tá? E que, claro, ela vai precisar pagar os impostos específicos de uma importação.
aqui. Deixa eu ver se ela responde. Depois. Tem uma pergunta da Renata também. Um microempreendedor que, além de atendimentos, venda também algum produto, ele fica em categoria mista? Como ficam os encargos impostos? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Deixa eu achar aqui o meu teto para poder informar. Então, sim, é possível que um microempreendedor ele se veja atribuído duas atividades diferentes, né? Que seja, por exemplo, uma liberal, mas que também tenha venda de produto. Neste caso, o teto máximo do chiffre d'affaires, do faturamento, ele continua sendo 176.200, mas ela tem que fazer uma atenção para que a parte que diz respeito ao serviço que seja liberal ou artesanal, ele não pode ultrapassar os 72.500. Então, vamos imaginar que no final do ano, né, vejam que ela pode chegar até 176.200 euros de faturamento, dos quais, referentes à prestação de serviço, não pode ultrapassar a 72.500. Então, tudo isso é possível controlar através de planilhas, através de uma tableau de bord, de planilhas, né, de gestão, para que você não ultrapasse estes níveis. Ficou claro para a Renata? Ou para a pessoa que fez esta pergunta? Eu não consigo ler se teve alguma reação. Ela respondeu que sim. Ok. Sim. Tá. Pode passar, filha. Ok. Não sei se ficou mais alguma, mas enfim. Bom, a gente passou um pouco do tempo, mas de qualquer forma, essas perguntas também, depois eu acredito que vai gerar mais perguntas e as pessoas podem vir já na quinta-feira, já com ela formalizada ou até enviar antes. Pode enviar antes para mim e a gente já verifica direito a resposta. Tá? Eu gostaria muito que, se fosse possível, que essas perguntas fossem enviadas antes, porque aí eu posso agrupar por categoria, por tema, e responder de uma maneira mais objetiva. E sem receio mesmo de perguntar, né? A gente está aqui justamente para tirar as dúvidas. Sim, é esta a ideia. Quanto ao contato, então, Julie e Rosimeire poderão encaminhar estas informações de como proceder para que tenhamos uma consultoria particular. E, enfim, eu espero que estas primeiras informações já tenham sido de valia para vocês e vamos fazer com que no próximo encontro ele seja, então, ali ainda melhor. Exatamente. Então, agradeço a todos. Obrigada. E até quinta. De qualquer forma, eu fico em contato com todos os participantes. Obrigada. Até mais.